Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Estamos começando mais esta da pregação. Ontem o pastor começou aí, acho que, se eu não me engano, vai ser uma série de ministrações sobre Jó. A gente começou pelo capítulo 1 e 2. Acho que a maioria de vocês aqui que eu tô vendo aqui na live já conhece a história de Jó. Foi um homem, né, que amava a Deus, né, ele perdeu tudo, mas não abandonou ao Senhor, né? Resumindo muito a história, né? Na pregação o pastor falou muito sobre a vida de Jó, né? Como tudo aconteceu. Basicamente, né, Jó era um homem íntegro e ele se desviava do mal. O pastor trouxe na ministração que Jó, ele ia santificar os filhos, porque Ele achava que eles estavam em pecado. eu não sei se ele achava ou se ele, se existisse a possibilidade dele estar em pecado, ele já estava aí santificando os seus filhos. A primeira pergunta que ele trouxe na ministração foi a seguinte: como nós cuidamos da santificação dos nossos filhos? Assim, a gente vai ter um bebezinho agora, né? E a gente já está preocupado, né? Nessa questão, porque hoje as crianças, principalmente, são bombardeadas, a gente também, mas as crianças são bombardeadas por tanta informação. E como que a gente tem dado os nossos filhos ao Senhor, se podemos dizer assim, né? Sim, e é bacana que não só nossos filhos, né, mas esposo, família. E a pergunta que ele trouxe é: a gente deixa pra Deus fazer isso? Não, vai dar tudo certo, Deus vai cuidar do meu filho? Ou a gente faz a nossa parte ensinando, né, mostrando o caminho pra eles? E isso é muito forte, né? Isso foi um dos pontos que, né, o pastor começou abordando e eu achei muito interessante. E aí ele trouxe uma outra pergunta, né, que aí é: Jó era um homem agradável a Deus. E nós somos agradáveis a Deus? As nossas atitudes, será que Deus se agradaria do que a gente faz no nosso dia a dia? Eu não tô falando só da baladinha, alguma coisa assim, não. Tô falando do nosso trabalho, tô falando de como a gente vive no dia a dia, exatamente, como a gente trata as pessoas. Se eu consigo amar o meu próximo, eu sou uma pessoa agradável a Deus. E se eu amo o meu próximo, eu não vou agredi-lo, seja de qualquer forma, não vou roubar, não vou querer o mal pra ele. E basicamente a gente vai estar agradando o Senhor dessa forma, né? Nesse sentido, o pastor acabou, né, depois falando mais algumas coisas, e aí ele começou a falar da prosperidade de Jó. E Jó era um homem muito próspero, nitidamente próspero. Ele tinha bens, ele tinha família, ele tinha dinheiro, ele tinha, né, animais. E pra época, ele era um homem muito rico. E Satanás, ele falou pra Deus tirar tudo de Jó, falando que ele iria blasfemar contra Deus. Que ele só amava a Deus por conta das suas posses, dos bens que ele tinha, né? E aí que entra, né? A gente tava até falando esses dias. Inclusive o pastor falou na administração que quanto mais próspero nós somos, talvez seja mais fácil você se perder. Porque assim, quando as pessoas estão passando por problemas e dificuldades, é mais fácil você se apegar a Deus e ter assim a sua espiritualidade em um maior nível, porque, você tá passando por um problema e você vai buscar ajuda que Deus pode te dar. Mas quando você tá tudo certo, a vida financeira tá redondinha, tá caindo pix na conta, será que a gente ama tanto a Deus assim como a gente deveria? Ou será que a gente esquece? A gente tende a não ser mais dependente de Deus, né? Porque daí a gente tá, né, muitas vezes lutando pelas nossas próprias forças, né? E isso é muito interessante. Eu olho pra mim assim, às vezes eu falo, às vezes tá tudo tão tranquilo que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E isso é muito forte. Porque, como até o pastor disse na administração, o Satanás ele não pode tocar em nada. Se não for da permissão de Deus, né? Se não for da permissão do Senhor. Ou a gente permitir alguma... Ou a gente permitir através do nosso pecado. Se Deus permitir Satanás tocar na nossa vida, é outra história, né? E no caso de Jó, foi isso que aconteceu. Satanás, ele meio que desafiou a Deus e Deus permitiu que Jó fosse testado, né? Pra ver se ele seria aprovado realmente, né? É tudo debaixo da permissão de Deus. E aí, é mais fácil a gente se afastar de Deus com aquilo que é bom do que aquilo que é ruim. Isso é de fato, é nítido. Até aquela passagem do jovem rico, né? E ele fazia tudo corretamente. Desde sempre seguia os mandamentos. Só que ele tinha o seu apego ao dinheiro. Aí que entra, é assim que é a nossa vida. A gente tem dado dízimo, sabe? A gente tem dado o nosso tempo, a gente tem orado, sabe? Eu confesso que às vezes, por exemplo, na correria do dia a dia, nesses momentos, assim, eu fico assim, nossa, voando, né? E às vezes é difícil manter assim um relacionamento próximo, realmente, sabe? E às vezes eu olho pra mim assim e falo, putz, poderia ser mais. Eu tenho como ser mais. O conforto, muitas vezes, ele nos faz esquecer de tudo que Deus nos deu, de tudo que Ele faz por nós, né? E aí, né, quando a gente tem uma casa legal, um carro legal, né, a gente acaba esquecendo. E, bom, eu não sei o que você tem vivido, tá? Nas suas crises, se você tem murmurado, ou se você é como Jó, né? Que perdeu tudo, né? Seus filhos morreram, né? Até a sua mulher disse, abandona, amaldiçoa o teu Deus e morre, né? Eles estavam passando por momentos, assim, terríveis. E mesmo assim, ele não abandonou o Senhor. E no momento das suas crises, você consegue dar graça a Deus? Sabe? Você consegue se alegrar no Senhor? É muito forte isso, né? É uma pergunta muito forte. A gente tende a ver só o lado ruim das coisas, né? A gente muitas vezes não consegue ver as mãos de Deus. A gente fica cego mesmo nos momentos difíceis. A gente tende a achar que o nosso problema, ele é mais difícil, né? É mais impossível do que Deus. Realmente.
Se você entrar no perfil da igreja, aqui na bio, vai ter um link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, que você pode entrar no grupo. E aí lá vai ter o link para você entrar na sala do Meet. Valeu?